Mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e o aumento da circulação de pessoas, o cenário da economia brasileira é preocupante, segundo especialistas. O Produto Interno Bruto, PIB, recuou 0,1% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o trimestre anterior. Com esses dados divulgados pelo IBGE, o Brasil entra na chamada recessão técnica, termo que define 2 trimestres consecutivos de queda na atividade do país. E de acordo com economistas, esse recuo mostra que o caminho para a recuperação econômica será mais lento que o esperado. Na economia a gente chama de recessão técnica toda vez que a gente tem 2 trimestres consecutivos de queda desse PIB. Então esse trimestre agora, em relação ao trimestre anterior, a gente teve uma queda e também no anterior a gente já percebia uma redução pequena da atividade econômica. Isso demonstra que, apesar da economia ter começado a dar uma resposta depois desse período mais difícil da pandemia, ela agora parece mostrar sinais de uma desaceleração. O que preocupa também o economista Eduardo Araújo é em relação ao número de desemprego e o salário do trabalhador brasileiro. Principalmente emprego e também os salários, porque o que a gente está observando hoje é que os preços na economia, as pessoas quando vão no supermercado conseguem sentir isso. Quando vão abastecer o carro, quando vou comprar energia elétrica, a gente tem esse problema de preço subindo num ritmo muito alto e os salários não vêm acompanhando essa mesma proporção. E o PIB, quando você tem uma quantidade maior de riqueza sendo produzida no país, as possibilidades das pessoas terem também uma renda maior, ela é imediata, né? Quando o PIB cresce, isso significa que a gente está produzindo mais, vendendo mais e tendo mais possibilidades de distribuir essa riqueza entre a população. O principal impacto no resultado veio da queda de 8% na agropecuária e também pelo recuo de 9,8% nas exportações de bens e serviços. Já a indústria, que corresponde a 20% do PIB, ficou estável. Os serviços, por outro lado, registraram alta de 1,1% no período. O setor responde por mais de 70% do PIB nacional. De um lado, a agricultura, você tem fatores aí que demonstram uma queda nas exportações, mesmo estando com essa taxa de câmbio tão desvalorizada, né? Porque quando a gente tem o dólar mais valorizado em relação ao real, fica mais fácil para os agricultores que exportam produtos, vender esses produtos lá fora, e a gente tem percebido uma queda dessas exportações, então isso é um fator que preocupa. O Brasil também tem sofrido algumas sanções no comércio internacional. Veja bem o caso da carne brasileira, que foi afetada com um período muito longo de restrições a compras feitas pela China. O economista avaliou também que é preciso pensar em políticas públicas para auxiliar a população neste momento. Nas reformas estruturantes que durante o período da pandemia o Brasil avançou pouco ou quase nada. E aí eu estou falando daquelas reformas que poderiam contribuir para que o Brasil possa voltar a ampliar sua produtividade e com isso contratar mais gente. Isso vai da reforma tributária para poder simplificar as regras de tributos no país, como também os investimentos em educação e infraestrutura, que são condições essenciais para que o Brasil tenha um progresso no futuro. E em relação às perspectivas para o ano que vem, o economista acredita que é preciso mais cautela por parte da população. Olhando para 2022, a economia brasileira, muitos economistas estão prevendo o crescimento zero. Então não há um cenário muito positivo, leva um tempo para que a política monetária tenha uma resposta na economia. Toda vez que a inflação está muito alta, no Brasil, o Banco Central usa um remédio amargo, que é esse aumento da taxa de juros. Ele deve fazer com que no ano que vem a gente fique com a inflação um pouco menor, mas por outro lado, há uma probabilidade muito grande da taxa de desemprego voltar a crescer.